Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Olá, bem-vindo à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca, e temos um excelente assunto para ser discutido no programa de hoje. O Will Santos apresentará algumas evidências singulares para apoiar o fato de que Yahushua é totalmente humano, e não, como a maioria de nós foi ensinado, parte de uma divindade trina ou, como eles dizem, Deus o Filho. Mais tarde, em nosso segmento da Caixa de Mensagens Diárias, falaremos sobre o uso de Yahushua da frase Eu Sou. Essa expressão apoia a teologia de Yahushua como Deus Filho? Continue ouvindo para descobrir sobre isso. E o programa de hoje, chocante evidência da humanidade plena de Cristo. Sempre que mudamos de opinião, o efeito cascata é de longo alcance. Eu sei que há um pequeno número de seitas cristãs que sempre negaram uma divindade trina, mas a igreja na qual fui criado não era uma delas. Durante a maior parte da minha vida, acreditei em uma trindade. Assim, mesmo que tenha sido alguns anos desde que eu estudei a comprovação bíblica de que a natureza de Yahweh é unitária, ele é um, em vez de trinitária, uma em três, eu ainda me surpreendo com as várias doutrinas impactadas por essa mudança em algumas crenças. Will, o que você pode nos dizer sobre essa nova evidência que apoia a plena humanidade de Cristo? Bem, você está certo, Chris. Mudar uma crença tem efeitos de longo alcance e que nem sempre vemos quando deixamos de lado o erro e abraçamos uma nova luz. É como o chamado efeito caos, onde uma pequena mudança em alguma condição ou situação inicial resulta em mudanças muito maiores em condições ou situações posteriores. Isso me traz à memória de um provérbio muito antigo que descreve uma cadeia de causalidade. Ah, sério? Qual delas? Bem, diferentes idiomas têm sua própria versão, mas remonta pelo menos até o século XIII. Diz, por falta de um prego, perdeu-se o sapato. Por falta de uma ferradura, o cavalo se perdeu. Por falta de um cavalo, o cavaleiro se perdeu. Por falta de um cavaleiro, a batalha foi perdida. Por falta de uma batalha, o reino foi perdido. Assim, um reino foi perdido, tudo por falta de um prego. Isso é o que acontece quando você decide seguir a verdade e deixar de lado todo o erro. Não que um reino esteja perdido, pois realmente ganhamos a vida eterna no reino de Yahweh. Mas essa pequena mudança pode ter efeitos de longo alcance que se propagam através dos séculos. Por exemplo, quando o calendário juliano foi estabelecido pela primeira vez, ele tinha uma semana de 8 dias. Alguns séculos depois, os romanos adotaram a semana planetária pagã, que começava no sábado e terminava na sexta-feira. Isso foi posteriormente alterado para ter seu início no domingo e ter seu final no dia de sábado. Quando os judeus e cristãos apostólicos foram perseguidos por cultuar por meio do calendário bíblico, Hillel II fez algumas modificações e adotou regras de escalonamento, permitindo que os judeus cultuassem no ciclo semanal contínuo do calendário pagão. E qual é o efeito cascata disso 1700 anos depois? Bem, temos a maioria da cristandade pensando que Cristo ressuscitou no domingo, porque é o primeiro dia da semana moderna. E temos os sabatistas convencidos de que o sábado é o sábado bíblico, porque cai no 7º dia da semana moderna. Certo, temos toda essa parafernália construída com base no erro por causa do efeito cascata dessas mudanças séculos atrás. Recentemente aprendi sobre algumas evidências que apoiam a plena humanidade de Yahushua. Esses indícios estavam bem debaixo do nosso nariz o tempo todo, e nós simplesmente nunca havíamos entendido o real significado do que as Escrituras estavam querendo passar. E quais são essas evidências? Do papel de Yahushua como nosso sumo sacerdote.
O papel do sumo sacerdote tem suas raízes e conexões em toda a Escritura e como se aplica ao Salvador é descrita em Hebreus. E todos nós sabemos disso, pois isso não é nenhuma novidade. Até os trinitarianos estão cientes das passagens em Hebreus que falam sobre a obra de Yahushua como nosso sumo sacerdote. No entanto, o que não temos prestado atenção é que o trabalho do sumo sacerdote diz que ele, qualquer sumo sacerdote, deve ser totalmente humano. Agora, eu sei que muitos trinitarianos dizem que Cristo é totalmente humano e totalmente divino. Sim, eu costumava acreditar nisso também. Tudo bem, mas o ponto é, você não pode ser um sumo sacerdote se você é em parte divino. O trabalho do sumo sacerdote exige que ele seja sempre plenamente humano. E não totalmente humano e divino, mas apenas totalmente humano. Como assim? Bem, vamos ver o que as Escrituras têm a dizer. A primeira vez que um sacerdote é mencionado nas Escrituras é séculos antes do Sinai. Ouvimos a palavra sacerdote e pensamos em Arão, seus filhos e a tribo de Levi. Mas já havia um sacerdote muito antes disso. Vamos lá para Gênesis, capítulo 14. Você vai se lembrar dessa história, Chris? Foi quando 4 reis cananeus entraram em guerra contra 5 reis cananeus e o sobrinho de Abrão, Ló, foi pego naquele fogo cruzado. Ele e sua família foram presos. Quando a notícia chegou a Abrão, o que ele fez? Bem, ele reuniu seu próprio exército de 318 homens, não foi isso? Ele foi lá e resgatou Ló e todos os outros que haviam sido feitos prisioneiros. Sim, foi isso. Agora é de Abrão que estamos falando aqui. Yahuwah ainda não havia mudado seu nome para Abraão. Isso foi anos antes de Isaac nascer. Sim, foi antes disso. Sim, é isso. E, no entanto, encontramos nessa história que há um sacerdote. E não apenas um sacerdote, mas um sacerdote de Yahuwah. Vamos ler essa informação. Comece no versículo 16. Gênesis 14, versículos 16 a 20. Ok. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E Abrão lhe deu o dízimo. Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia recuperado na guerra. O Deus do céu, ou Deus Altíssimo, como se diz em algumas traduções, vem do hebraico El Elyon. Elyon indica o supremo ou o mais supremo. E o mais superior ou o mais supremo é quem? É Yahuwah. Só há um? Então, aqui, antes de Abrão ter a convicção de que a ele seria dado um filho, e antes de lhe ser prometido que o Messias viria por meio dele, séculos antes do sacerdócio levítico ser instituído no Monte Sinai, nós temos um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abrão devolveu-lhe o dízimo. O que é bastante significativo. Sim, é. Como o autor de Hebreus explicou, era o menor prestando respeito ao maior. Agora, antes de continuarmos, vamos gastar algum tempo falando sobre a Trindade. A divindade trina dos cristãos deve ser Deus, o Pai, ou Yahuwah, Deus, o Filho, ou Yahushua, e Deus, o Espírito Santo. Mas eles são todos 3 seres coiguais e todos eles são considerados deuses plenos, certo? Certo. Alguns cristãos até dizem que os 3 são da mesma essência. E agora temos um problema. Existem alguns trinitarianos que ensinam que Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado. Isso porque ninguém sabe quem ele era, quem eram seus pais, ou qualquer outra informação sobre ele. Sim, e Hebreus deixa isso muito claro. Escute isso. Está em Hebreus 7, versículo 1 a 3. Diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente.
Segure lá, Chris, que você está quase andando na minha frente. Foi mal, me desculpe. Tudo bem, essa é uma passagem muito boa. Ninguém sabe quem ele era ou de onde ele veio, e é por isso que algumas pessoas entendem que ele deve ser o Cristo pré-encarnado. Mas isso é impossível e levanta a mera possibilidade do porquê Yahushua teria que ser totalmente humano. Volte para Gênesis 14. O que diz que Melquisedeque fez? Na verdade, o que ele disse a Abrão? Versículos 19 e 20. Ok, ele pronunciou uma bênção sobre Abrão. Sim, foi isso. Leia esses versículos e observe especialmente o que Melquisedeque disse no versículo 20. Leia, por favor. Tá. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Agora, se Melquisedeque fosse de fato Deus Filho em sua forma pré-encarnada, o que ele estaria fazendo aqui no versículo 20? Ele estaria pronunciando uma bênção sobre si mesmo, não estaria? Porque diz: E bendito seja o Deus Altíssimo. Seria Deus abençoando a si próprio. Exatamente. Não faz sentido algum, não é mesmo? Não faz. E isso é simplesmente ridículo. Melquisedeque não poderia ser de alguma forma um deus ou parte dele, pré-encarnado ou não, e ainda assim pronunciar uma bênção sobre o Deus Altíssimo, porque ele estaria pronunciando uma bênção sobre si mesmo. Vamos voltar novamente a Hebreus 7. Vamos lá. E como você leu há alguns minutos atrás, o autor de Hebreus está reconhecendo as origens misteriosas de Melquisedeque. Não sabemos quem ele era, muito menos qual era sua linhagem, bem como os detalhes de sua vida ou morte. Nada, exceto que ele era o rei de Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, leia novamente o versículo 3. O que diz? Diz: Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Feito semelhante ao Filho de Deus. Agora, se Melquisedeque era de fato Deus Filho, como alguns acreditam, como que poderia o autor de Hebreus dizer que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus? Seria como se eu dissesse algo como o Chris foi feito como Chris. Isso não faz nenhum sentido. Não, então claramente Yahushua não era Melquisedeque e Melquisedeque não era um Cristo pré-encarnado. Há algo que possamos deduzir sobre Melquisedeque? Ele é um personagem muito curioso. Claro que há, e há bastante coisa. A Bíblia não diz se Melquisedeque era sumo sacerdote ou apenas um sacerdote, atuando no sumo sacerdócio. No entanto, as Escrituras dizem que ele era um rei. Nessa época da história da terra, o filho mais velho herdava tanto a riqueza material do pai, quanto as prerrogativas espirituais como chefe do clã familiar. Isaque herdou de Abraão, e ele queria dar ambos a Esaú, mas ele os vendeu ao seu irmão gêmeo mais novo, Jacó. Jacó, por sua vez, recusou-se a dar a primogenitura de chefe da família a seu filho mais velho, Simeão, por causa de um ato que Simeão havia feito que desonrara grandemente a Jacó. E, em vez disso, esse o transferiu a Judá. Mais tarde, as prerrogativas espirituais do filho primogênito foram concedidas à tribo descendente de Levi, e eles se tornaram a tribo de sacerdotes. Assim, era comum naquela época os reis serem também sumos sacerdotes, bem como é seguro dizer que foi isso que Melquisedeque foi. E isso é bastante interessante. Embora Gênesis 14 seja a primeira vez que Melquisedeque aparece nas Escrituras, observe que Abraão não parece surpreso em conhecê-lo. Você não entregaria apenas 1/10 de seus bens a um completo estranho, não é verdade? Portanto, podemos concluir que isso era algo que Abraão já havia feito antes, ou pelo menos tinha ouvido falar de Melquisedeque antes, e sabia que ele era um sacerdote de Yahuwah. Eles talvez até poderiam ter uma amizade próxima, e nós não sabemos. Sim, isso faz sentido. Podemos não conhecer suas origens, mas podemos ter a certeza de que ele era totalmente humano. E isso nos leva a um ponto importante. Os sacerdotes devem ser plenamente humanos, a fim de cumprir o trabalho do sacerdócio. Não lhe é possível ser divino e ainda assim ser um sacerdote. Mas por que você está dizendo isso?
Porque a função de um sacerdote é qual? Fazer expiação? Sim, o de mediar, e a expiação é parte dessa função. A definição de mediação é o ato de deliberar as diferenças entre as partes opostas. A expiação é reunir as partes conflitantes e torná-las uma só por meio da mediação. Essa é a prova incontestável que temos de que Yahushua não é, na verdade, e não pode ser divino. Se Yahushua como Yahweh é Deus, então o quê? Ele está mediando consigo mesmo? Ele está agindo como mediador entre a humanidade e ele mesmo? Isso seria simplesmente um absurdo, não seria? Eu tenho que admitir que eu nunca percebi essa contradição antes. É realmente ridícula. Bem, precisamos juntar os cacos deixados por essa concepção, pois esse é um dos efeitos em cascata de deixar de lado a heresia da Trindade. Começamos a ver verdades e conexões que nunca vimos antes. Eu gostaria que você voltasse para 1 Timóteo capítulo 2. Há uma declaração muito importante lá que, quando éramos trinitários, nós meio que saíamos pela tangente. Mas agora, vendo quão ridícula é a ideia de um Deus mediando entre ele e o homem, vamos dar uma olhada nisso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E leia para nós assim que você encontrar. Tudo bem. Diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo e Yahushua, homem. O homem Cristo e Yahushua. Creio que não há qualquer outro registro tão claro do que esse. Porquanto há um só Deus e um só mediador, Cristo e Yahushua, homem. Isso não apenas explica claramente a natureza de Cristo, que ele é um homem, mas com a mesma clareza ele não poderia ter sido esse mediador entre Deus e o homem se ele próprio fosse Deus. Você entende também dessa forma, Chris? Claro que sim. E isso simplesmente desfaz toda essa ideia. Se Yahushua fosse igualmente divino e coeterno, ou seja, Deus, o Filho, esse versículo seria: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Deus, o Filho. Isso não faz menor sentido. Mas o que ocorreu aqui foi uma divisão teológica, não é mesmo? Isso somos obrigados a fazer quando aceitamos o erro. Yahweh não faz mediação entre o homem e ele mesmo, pois não é isso que um mediador faz. O mediador deve ser uma parte que esteja fora dessa relação. Desafia a lógica dizer que Yahushua é tanto Deus ou divino quanto mediador. Eu estou usando aqui o termo Deus no sentido abrangente que os trinitarianos usam, ou seja, que Deus Pai é considerado um e da mesma substância que Deus Filho. Portanto, deixe de fora os termos ou frases o Pai e o Filho e simplesmente use Deus, porque se eles são todos um, podemos proceder dessa forma. E o que nos sobra? Um Deus sendo seu próprio mediador. E se ele é de fato seu próprio mediador, por que ele simplesmente não disse: porquanto eu mediarei entre a humanidade e eu mesmo? Não, ele não disse isso. Uau! A ginástica mental que temos que fazer para entender isso quando procuramos conciliar a verdade com o erro é incrível, não é? Precisamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, vamos falar sobre o papel de Yahushua e seu trabalho como sumo sacerdote. Sim, faremos isso assim que retornarmos. Fiquem ligados, voltamos já já! Estresse no trabalho, dificuldades com a saúde, cuidados com os infantes ou mesmo com os pais idosos. A vida não é fácil e quanto mais velho você fica, mais complicada ela pode se tornar. Acrescente a isso as agitações políticas, o aquecimento global, a insegurança financeira e todos os problemas enfrentados por um mundo em crise. E podemos ter problemas tão avassaladores que não saberemos como resolvê-los. Felizmente, as escrituras contêm princípios que podem ser aplicados em toda e qualquer situação de emergência ou estresse. Na verdade, a Bíblia demonstra como esses princípios funcionam na vida real. Se você está se sentindo estressado e sobrecarregado, e se a própria vida parece um fardo que você está lutando para carregar, os princípios de Yahweh para uma vida cheia de estresse são para você. Procure pelo programa de rádio lançado anteriormente, intitulado Josué e seu segredo de sucesso. Você não precisa ser tão inteligente, rico ou mesmo ter uma visão de vida invejável para resolver qualquer tipo de problema. Na verdade, os problemas são destinados a nos atrair ao Pai Celestial, que tem a sabedoria, os recursos e as conexões para nos livrar de qualquer provação, perigo ou dificuldades.
Ouça Josué e seu segredo de sucesso e aprenda os princípios de Yahweh, a fim de vencer as adversidades. Os programas de rádio lançados anteriormente podem ser acessados no www.worldlastchance.com/português. Basta clicar no ícone Rádio WLC e selecionar o seu idioma de preferência. Você também poderá encontrar o programa Josué e seu segredo de sucesso disponível no YouTube. É óbvio para qualquer pessoa que pensa que Deus, não importa como você queira defini-lo, seja ele um ou mesmo 3 em 1, não possa fazer mediação entre os indivíduos e ele mesmo. Por sua própria definição, mediar requer uma parte externa. Assim, vamos falar agora sobre como tudo isso se aplica a Yahushua e sua atuação como nosso sumo sacerdote. Tudo bem, este tema aparece com destaque no livro de Hebreus e então vamos começar por aí. Por favor, leia para nós Hebreus 9, versículo 11. Vamos lá. Dê-me só um segundo. Diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Yahushua, em seu papel de Messias, tem um duplo papel como mediador e sumo sacerdote. Mas ele não é um sacerdote da linha levítica. Somente os descendentes de Levi podiam ser sacerdotes, e Yahushua era da tribo de Judá. Isso torna a posição de Yahushua como sacerdote supremo aos da linha levítica. Como assim? Para responder a isso, precisamos dar uma olhada sobre Melquisedeque. Melquisedeque é mencionado apenas 3 vezes na Bíblia, e a primeira você já leu. Foi quando Abraão lhe devolveu o dízimo. O segundo é encontrado no Salmo 110, e esse é um salmo importantíssimo. Por que você não abre neste salmo? Este salmo é o que relata que Davi recebeu a aliança de Iar para ser um rei, prenunciando assim o Messias. Comece com o versículo 1. O que diz nessa passagem? Ok. Disse Yahweh ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso, claro, foi uma promessa para Davi, e ele foi um antepassado do Messias. Este salmo tem uma aplicação secundária ao Messias. Desça até o versículo 4 e leia o que diz sobre isso. Tá. Yahweh jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, como Yahushua, era da tribo de Judá e não da de Levi. Portanto, ser proclamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque era uma honra muito elevada, porque o sacerdócio de Melquisedeque suplanta o de Levi. Vamos nos voltar agora para Hebreus. Melquisedeque aparece em Hebreus 6 e 7, onde a nova aliança está sendo discutida, e é natural que ele apareça, porque Melquisedeque é o que une todo o plano da aliança, tanto a antiga quanto a nova, de Abrão a Davi sob a antiga aliança e o Messias sob a nova, e assim por diante. Então, é por isso que as promessas de Yah de constituir Yahushua rei estão sempre ligadas às suas promessas de estabelecer um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente. É um reinado eterno, bem como um sacerdócio eterno sobre todas as nações. Vamos ler isso. Você está em Hebreus, e então leia os versículos 13 a 20 do capítulo 6. Ok. Pois quando Yahweh fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Yahweh, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Yahweh minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Yahushua, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, então no capítulo 7 ele fala sobre quem foi Melquisedeque e que Abraão lhe devolveu o dízimo, etc. Comece a ler, por favor, no versículo 4. Tá.
Considerais, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Isso explica do porquê a linhagem sacerdotal de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico e é anterior a isso. Continue, versículo 11. Ok. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Iá. O sacerdócio levítico sempre teve a intenção de chegar a um fim, e este é um ponto importante que a maioria das pessoas em suas pregações sobre o estabelecimento de um terceiro templo não percebem. Por que você diz isso? De onde que você tirou essa ideia? Das Escrituras, é claro. Vá para Ezequiel 44 e comece a ler pelo versículo 10. É aqui que temos uma demarcação muito clara entre os sacerdotes levíticos e os sacerdotes que servem segundo a ordem de Melquisedeque. Ok, ele diz: os levitas, porém, se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos. Bem, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Yahuwah, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Alguém tem que servir aos outros, alguém tem que oferecer ofertas pelo pecado, realizar casamentos, dedicar bebês, etc. E esses eram todos os trabalhos dos sacerdotes levíticos. Eles serviam ao povo pela simples razão de que Yahuwah não podia lidar diretamente com a humanidade pecadora. Esse trabalho, porém, era muito diferente do trabalho realizado pelos sacerdotes de Melquisedeque. Leia os versículos 15 e 16. Ok. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Yahuwah. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Zadok é uma variação de Melquisedeque, e podemos até mesmo ouvir o termo Melquisadok.
Hebreus traduz Melquisedeque como rei da justiça e Zadok como justo. Essa linha de sacerdotes serve a um propósito muito diferente. Eles servem a Yahweh diretamente. Lembro-me de algum tempo atrás que tivemos um programa sobre os filhos de Zadok, o qual me impactou consideravelmente. Certo, essas pessoas como o próprio Yahushua servem a Yahweh. Como Yahushua, eles são justos, ou serão quando dotados de uma natureza superior. Agora, em nosso primeiro segmento, você leu 1 Timóteo 2, versículo 5, o qual afirma enfaticamente que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yahushua, homem. Este papel de mediador é realizado por meio de seu trabalho como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É por isso que é tão importante entender exatamente o que é esse trabalho e por que apenas alguém totalmente humano, como Cristo é, pode fazer esse trabalho. Saindo um pouco pela tangente nesse ponto, eu só gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes que existem muitas outras razões pelas quais Yahushua é totalmente humano. Por um lado, Yahweh não pode morrer, e as escrituras o diz assim, como também diz que ele não pode ser tentado. Ele é onisciente e incorruptível, mas essas são as razões pelas quais ele não pode ser sumo sacerdote, muito menos pode mediar entre ele e a humanidade. Cristo é sumo sacerdote. Portanto, ele não pode ser Deus. É um silogismo lógico e dedutivo bem básico. Hebreus 6 a 9 cobre de uma forma ampla sobre o sacerdócio. Todos nós deveríamos ler sobre isso, e vou resumir alguns pontos. Primeiro, o sacerdócio levítico era temporário e tinha como fim estabelecer mediadores entre Deus, Yahweh e Israel. Acho interessante que esse papel tenha sido extinto após a chegada de Yahushua, o sumo sacerdote perpetuamente segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, porque ele era o sumo sacerdote de toda a humanidade. Yahushua era da tribo de Judá e não da de Levi. Portanto, sua reivindicação ao sacerdócio não estava de acordo com os códigos levíticos estabelecidos no Sinai. Em vez disso, como as escrituras dizem, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma linha sacerdotal que já existia e que era suprema. Sabe, Will, quando pensamos sobre isso, percebemos que Iá teve muitas oportunidades para clarificar sobre o seu relacionamento com Yahushua. E foi isso que ele fez. Ele afirmou que Yahushua era seu filho. Em Hebreus 7,14 diz, abre aspas, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Essa foi a abertura perfeita para ensinar que ele tinha uma pré-existência, mas que nada foi dito sobre isso nesse verso. Certo. Leia, Chris, para nós os próximos 2 versículos, versículos 15 e 16. Ok. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. E qual é a semelhança de Melquisedeque? A uma deidade? Não, mas a um homem. A um homem. E Yahushua só pode ser sacerdote porque também é homem, mas que seu sacerdócio dura perpetuamente. Por quê? Porque ele é divino? Porque ele teve uma pré-existência? Não. Leia os versículos 23 e 24. Ok. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E a razão pela qual ele continua para sempre como sumo sacerdote, bem como do porquê ele possui um sacerdócio sem fim, se prende ao fato de ele ter vivido uma vida sem pecado. Portanto, depois de morrer pelos pecados da humanidade, seu pai poderia tê-lo ressuscitado e ter-lhe concedido a vida eterna. Esta é uma honra concedida em virtude de seu grande sacrifício e não porque ele era divino. Eu vejo aqui em Hebreus 8 que para que Yahushua entrasse no lugar santíssimo do santuário celestial, ele deveria se oferecer em sacrifício, que, é claro, seria por meio de sua própria vida. E o sangue que ele apresentou não era o sangue de ovelhas ou cabras, mas o seu próprio. É por isso que Hebreus 8,3 diz que, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O sacerdócio levítico nunca teve a intenção de ser perpétuo e sempre foi destinado a ser substituído pela mediação do sumo sacerdote, nosso Salvador, da ordem de Melquisedeque.
E como você sabe que sempre foi assim? Porque Apocalipse 13:8 fala de Yahushua como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sempre foi o plano do Pai ter o Messias humano que se tornaria um mediador e que tivesse a mesma natureza humana. Volte, Cris, a alguns capítulos e abra em Hebreus 4 e leia os versículos 14 a 16. Ok. Tendo, pois, a Yahushua, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Yahuwah sabia que a humanidade caída precisava de um Salvador que pudesse ter empatia por suas lutas, e realmente não teríamos outra saída. A única maneira de termos alguma chance seria a presença de um Salvador e que fosse plenamente humano. Quando Yahushua guardou perfeitamente a lei de Yah, a Yahuwah foi possível ressuscitá-lo e exaltá-lo à posição de mediador em seu papel de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Yahushua não poderia ser Deus e ao mesmo tempo ser sumo sacerdote ou mediador. Para encerrar, leia Hebreus 5, versículos 1 a 10. Tá. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Yahushua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta passagem não faz sentido se você impõe a ela a crença de que Yahushua era Deus, o Filho. Só faz sentido se ele fosse plenamente humano, e dessa forma ele poderia ser o Messias, mediador e sumo sacerdote. Esse tem sido o plano de Yah desde o início. Essa é mais uma prova de que Yahushua, como nosso Salvador e nosso sumo sacerdote, é totalmente humano. É incrível como o efeito cascata faz com que essa crença alcance grandes proporções. Não vão embora, caros ouvintes. A seguir, apresentaremos nossa caixa de mensagens diárias e depois teremos a Laura Lee com a sua promessa diária. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias foi enviada de Tongcheng, na China. Eu nunca ouvi falar nessa cidade antes. Eu também não, mas eu já dei uma olhada sobre ela. É uma cidade muito antiga e muito grande, com algo em torno de 750 mil pessoas. Uau, você sabia que a China está empatada com a Itália, tendo o maior número de pontos turísticos da Unesco em todo o mundo? Eu não ficaria surpreso se Tongcheng tivesse pelo menos um. Não, eu não sabia disso. Bem, vamos à pergunta de Jinyai. Ele escreve, abre aspas, eu ouvi muitos de seus programas sobre a humanidade de Yahushua, de que ele não é divino, e de como as escrituras não ensinam sobre uma divindade trina. Na minha visão, isso é bastante constrangedor. Há apenas uma coisa que me faz hesitar em aceitar toda essa ideia, que é pelo fato de Yahushua ser autodenominar
como eu sou. Quando Yahushua proferiu as palavras eu sou, ele não estava se identificando um com o Pai e como sendo parte da divindade? Essa é uma ótima pergunta, e eu estou feliz por você estar tentando esclarecer sua dúvida. Eu também. Embora eu tenha aceitado a natureza de Yahweh como ensina na Bíblia, ele é um e não 3 em 1. E ainda assim, eu tenho me perguntado sobre isso. E qual é a resposta, Will? Eu gostaria de ouvi-la também. Ok, vamos esclarecer algumas coisas. Vamos entrar em alguns aspectos técnicos da gramática que estão sendo usados nessa declaração. Lá vem você com esse negócio de gramática. Aguenta aí, Chris. O português é uma língua baseada em substantivos. Um substantivo, é claro, nos remete a uma pessoa, lugar ou coisa. Certo. No entanto, existem alguns idiomas que têm sua base gramatical alicerçados nos verbos. Por exemplo, muitas línguas indígenas americanas trabalham dessa forma. As línguas Apache, Cree, Mohawk, Navarro, línguas essas que foram usadas pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial ao combater os japoneses. Sim, eu li sobre isso. Era um código inquebrável, não era? Sim, era. E o navarro não é apenas uma linguagem baseada em verbos, mas também tonal. E os japoneses nunca conseguiram decifrar esse tipo de código. O hebraico antigo também era baseado em verbos. Agora, isso é importante porque nos situa de como devemos manter uma relação com o nome pessoal de Yahweh. Quando Moisés estava na sarça ardente, e Yahweh lhe pediu para que ele fosse ao Egito a fim de libertar o povo de Israel, Moisés fez uma pergunta bastante propícia. Ele disse: "Quem devo dizer que me enviou?" Vamos dar uma olhada nisso. Está em Êxodo 3. Por que você não lê os versículos 13 a 16? Tudo bem. Aqui. Disse Moisés a Elohim: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Elohim a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Elohim ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Yahweh de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E qual era o seu nome? Eu sou o que sou. Para colocar no português de forma mais sucinta, ele disse sou. O nome de Yahweh vem da raiz do verbo ser, hayar, que significa ser. Eu acho fantástico essa ideia. Em português, nós não usamos verbos do ser ou do existir no tocante a nomes. Mas que nome melhor poderia haver para o Criador do que o verbo do ser ou existir? Sou, é, são, foi, era e éramos. E todos são igualmente aplicáveis a ele. E esse mesmo verbo foi o que trouxe o mundo à existência. Durante a semana da criação, quando Yahweh falou, ele usou o seu nome. Haja luz, e a luz passou a existir. Haja firmamento, e o firmamento passou a existir. Haja a porção seca, e a porção seca passou a existir. Que incrível! No entanto, é aqui que surge a confusão. Jim Rai quer saber se o uso de eu sou, proferido por Yahushua, o identifica como parte da divindade, e a resposta direta é não. Não é mais do que quando eu ou você ou mesmo o presidente da República usa essa expressão. Bem, eu deduzo que isso seja verdade. Quando me apresento a alguém, eu digo: Oi, eu sou o Chris, e isso não me faz parte da divindade. Não faz. É simplesmente uma forma de se apresentar, e isso é tudo. E foi assim que Yahushua a usou repetidamente. Volte, Chris, para João 14, versículo 6. Nesse verso, Tomé está dizendo: Você está indo para algum lugar? Onde? Como podemos saber o caminho se você não estivesse aqui para nos dizer para onde ir? Leia a resposta de Yahushua, João 14, versículo 6. Ok. E Yahushua o disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui ele não está reivindicando para si a divindade. Ele está simplesmente se apresentando, e é da mesma forma quando ele iniciou seu diálogo com a mulher no poço. Ela disse que quando o Messias viesse, ele lhes ensinaria todas as coisas. Qual foi a resposta de Yahushua? João 4, versículo 26. Ok. Yahushua a disse: Eu o sou, eu que falo contigo.
Yahushua não foi o único que usou essa expressão ao se apresentar. Em João 9 temos a história do homem que nasceu cego, e ele usou exatamente a mesma linguagem ao se apresentar, e não dizendo que ele era divino. Por que você não lê para nós? João 9, versículos 8 e 9. Tá. Aqui. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Veja que o Pai trabalha dentro de nossas várias linguagens humanas. Afinal, foi Ele quem nos concedeu as línguas que falamos em nosso dia a dia. Ele deu a si mesmo um nome que teria significado para todos nós. Devemos também lembrar que a forma como certas passagens são traduzidas são frequentemente coloridas com base na teologia do tradutor. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é assim que acontece. Por exemplo... Bem, no grego, quando se pergunta ao cego curado se ele era aquele que costumava ser cego, os tradutores usam a expressão "eu sou ele". Na expressão em questão, nós traduziríamos por meio da derivação que vem do grego, que é ego eimi. Essa expressão derivada do grego é normalmente traduzida como "eu sou ele". Mais uma vez, é como se ele estivesse se apresentando. No entanto, só porque os tradutores da Bíblia eram trinitários, eles talvez inconscientemente impuseram suas crenças teológicas em sua interpretação das Escrituras. Assim, embora nós normalmente traduziríamos no Novo Testamento como "eu sou ele", nós temos algo diferente quando os tradutores traduzem o uso que Yahushua faz dessa expressão. Então, às vezes é traduzido simplesmente como "eu sou". E quando lemos da forma como foi traduzida, o que pensamos? Pensamos no nome do Pai, é claro. Eu sou o que sou. Certo, mas dizer "eu sou o pão da vida", ou "eu sou o Messias", ou mesmo "eu sou a rosa de Saron", é muito diferente de declarar, como Yahuwah o fez a Moisés, "eu sou o que sou". Novamente encontramos aqui problemas na tradução. A maioria dos tradutores não tem problemas com o ego eimi da apresentação pessoal de Yahuwah. A confusão vem com outra frase, o on. Poderíamos dizer que esta outra frase, o on, seria como uma identificação da divindade. Podemos ver isso claramente na Nova Versão Internacional, quando Yahuwah diz a Moisés: "eu sou o que sou". Agora você conseguiu bagunçar minha cabeça. Vamos lá. Eu vou dizer de novo e desta vez vou acrescentar as outras expressões. Eu sou, ego eimi, as apresentações pessoais mais comuns. E quem eu sou, o on, o identificador divino. Leia Êxodo 3,14 novamente e desta vez na Nova Versão Internacional. Tá. Disse Elohim a Moisés: eu sou. O ego eimi. O que sou. O on. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Aqui está a chave para resolver todo o problema. Este último "eu sou", onde Yah diz: "diga aos israelitas que eu sou, me enviou a vocês", não é uma identificação pessoal comum de ego eimi. Em vez disso, é o identificador divino de on. Que interessante. Nossas traduções modernas enfatizam a frase errada. Em vez de focar no ego eimi, uma expressão que todos usamos para nos identificar, precisamos focar na expressão usada para identificar a divindade, o on. Yahushua nunca usou essa expressão para se referir a si mesmo, e certamente nunca usou as duas, que são ego eimi ou on. Isso teria sido uma blasfêmia porque ele não era Deus e ele sabia disso. Isso é verdade. Desde o início, a partir que tivesse uma audiência passiva, Yahushua afirmaria ser o Messias, mas ele nunca reclamou ser realmente Yahuwah, ou estar em pé de igualdade com ele. Se ele estivesse dizendo "eu sou o bom pastor" ou "eu sou o Messias" nessa linguagem, não haveria realmente nenhuma outra expressão para se referir a si mesmo, mas ele nunca usou os identificadores divinos de on. Isso é realmente fascinante. Eu gostaria de ter perguntado sobre isso antes, porque isso era algo que eu estava pensando também. E isso me lembra de algo que Yahushua disse pouco antes de sua traição no Getsemane. João 17,3. Ele disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste." Esse "e" é importante, pois aqui ele está se separando de Yahuwah.
E ele faz isso em outros lugares também. Em Marcos 12, quando um dos mestres da lei perguntou a Yahushua qual era o mandamento mais importante, ele disse: o principal é: ouve, ó Israel, Yahuwah, nosso Deus, é o único Yahuwah. É preciso uma ginástica mental e verbal para insistir que as Escrituras não querem, na verdade, dizer o que está em suas linhas quando ela enfatiza que Yahuwah é um. Para encerrar, você poderia abrir, Chris, em Malaquias capítulo 2 e ler o versículo 10? O texto é o de Malaquias 2, versículo 10. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento concordam que Yahuwah é um e não três. Tudo bem, diz. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Longe de afirmar ser um com Yahushua sempre faz menção em ser uma pessoa separada do Pai e repetidamente declarou que Yahuwah, nosso Deus, é um. Seria uma blasfêmia afirmar o contrário, e sabemos que Yahushua honrou a Yahuwah, e ele nunca o blasfemaria. Obrigado por mais uma ótima pergunta. Continue enviando-nos suas dúvidas. Basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós sempre gostamos de ouvir de você. E eu, pessoalmente, aprendo muito com as perguntas e também com as respostas. Então, continue enviando-as. A seguir, a Laura Lee estará compartilhando mais uma promessa inspiradora de fé, ilustrada por uma história real do cuidado de Yah por um soldado que estava distante de casa e que estava sentindo muita falta da família. Este soldado, naquele momento, lutava na Segunda Guerra Mundial. Olá! Eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da palavra de Yah. Franz foi um soldado alemão que serviu na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a guerra se arrastava e as forças aliadas bombardeavam a Alemanha, ele se preocupava com sua casa, com sua esposa e seus 2 filhos pequenos. Foi difícil ficar longe deles por tanto tempo em um país estrangeiro. O que tornou ainda mais difícil foi que Franz e sua esposa eram observadores do sábado. Era impossível guardar o sábado enquanto servia no exército, e ele sentia falta de passar aquelas horas sagradas com sua família, bem como as deliciosas comidas que sua esposa costumava fazer. Tudo o que ele queria na vida era voltar para casa. Em um dia frio de inverno, Franz e vários outros soldados foram enviados à frente do exército nazista que avançava, a fim de garantir que todos os civis fossem retirados de uma vila que logo seria engolida pelas linhas de frente. Enquanto Franz e os outros soldados seguiam as ordens de seus subalternos, ele notou um homem idoso colocando o último de seus pertences em uma carroça. O cuidado com que o velho guardou o último item na carroça despertou a curiosidade de Franz. Ao se aproximar, o velho olhou para cima, com um medo aparente estampado em seu rosto. Em seguida, ele colocou suas mãos sobre o objeto volumoso, como se o tivesse protegendo. Para sua surpresa, Franz viu que era uma Bíblia, que era muito antiga e com certeza preciosa para aquele senhor. O rosto de Franz irradiou quando reconheceu o livro sagrado. Com gestos, ele perguntou ao homem se ele poderia cuidar daquele bem que parecia tão precioso para o idoso. Hesitante, o homem consentiu. O simples fato de poder tocar as páginas das Sagradas Escrituras parecia uma bênção para Franz. Embora ele não pudesse ler a escrita cirílica, ele podia entender o bastante, a fim de encontrar o livro de Êxodos, capítulo 20, versículos 8 a 11, que diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Yahuwah, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez Yahuwah os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, Yahuwah abençoou o dia de sábado e o santificou. Franz apontou para aquelas palavras e, batendo no peito e tentando se comunicar, disse: Eu sou um observador do sábado. Nesse momento, foi a vez do velho irradiar de alegria. Ele sorriu para Franz, enquanto pegava a Bíblia de volta e abria em Apocalipse 14, versículo 6. Franz, como muitos guardadores do sábado, já havia memorizado essas palavras. É um eco do 4º mandamento descrito no Novo Testamento, que diz:
vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Iá, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O velho apontou para o versículo 6, e depois para si mesmo. Lágrimas brilharam nos olhos de Franz, quando ele percebeu que essa era a maneira do velho dizer que ele também adorava Yahweh em seu santo sábado do 7º dia. Os dois homens se entreolharam com admiração e regozijo, supostamente inimigos por circunstâncias além de seu controle. Eles perceberam que eram, apesar daquela situação, irmãos em Cristo. Os homens oraram juntos, Franz em alemão e o velho em russo, pedindo a Yahweh que cuidasse um do outro. Dava-se a impressão que eles estavam pisando em solo sagrado. Franz sentiu que era a maneira de Yahweh dizer que mesmo ali, em um país estrangeiro e lutando em uma guerra que ele não queria lutar, Yahweh estava cuidando dele. Eles se abraçaram antes de se separarem, para nunca mais se verem nessa vida, mas desejosos por um reencontro quando Yahushua retornar. 1 João 1, versículos 5 a 7 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Yahweh é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, que a discussão de hoje ilustra perfeitamente a analogia da verdade ser como uma cebola? Há uma camada após outra. E quanto mais você cava e quanto mais fundo você vai, mais camadas você encontra. O mesmo vale para o erro também. E como as ondulações de uma pedra jogada em um lago ou as camadas da cebola, tanto a verdade quanto o erro têm efeitos de longo alcance. É por isso que é tão importante estudarmos nossas crenças por nós mesmos. Não basta acreditar que temos a verdade. Quando eu era trinitário e celebrava o dia do Senhor no domingo, eu acreditava que eu também tinha a verdade. Bem, ninguém acreditaria no erro de uma forma consciente. Mas muitas de nossas crenças herdadas não estão corretas. E agora é o exato momento de nos voltarmos às Escrituras, cavar fundo e nos apegarmos a ela ou deixá-la de lado. Temos que estar dispostos a fazer as duas coisas se realmente queremos a verdade. Devemos ser, queridos ouvintes, como os bereanos. Eles não apenas aceitaram a palavra de Paulo e simplesmente aceitaram o que ele dizia, mas examinaram as Escrituras de uma forma pessoal, a fim de ver se o que ele dizia era verdade. Isso é o que precisamos fazer também, se quisermos saber a verdade. Ninguém vai entrar no reino de Iá por acaso. É preciso fazer escolhas conscientes e estamos fazendo essas escolhas diariamente. Precisamos que cada um de nós se pergunte: a verdade é mais importante para mim do que tudo o mais? Somente aqueles que estão dispostos a seguir a verdade, não importa o custo, serão os que conseguirão seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Tudo se resume a uma escolha consciente e bastante criteriosa, não é mesmo? A escolha de seguir a verdade, custe o que custar, e a decisão de estar disposto a mudar suas crenças caso o Espírito de Yah o convencer de que elas precisam mudar, está em nossas mãos. E não devemos ter medo em nos afastarmos de novas ideias, caso elas nos sejam apresentadas. Você está certo, Will. Sempre podemos confiar em Yahweh para guardar e livrar as nossas mentes de erros quando contemplamos novas ideias com o coração disposto a aprender mais. Ele prometeu nos levar a toda a verdade, mas temos que estar dispostos a nos levantar e dar um passo à frente, não nos conformando no que achamos que já sabemos. Eu gostaria de agradecer a cada um daqueles que nos sintonizou no programa de hoje. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade.
e o reino de Á será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.